Jurista Ives Gandra Martins no Senado, manda recado para Alexandre de Moraes e a Barroso, para que siga a Constituição brasileira. Vejam o vídeo. Convido para fazer uso da palavra agora o doutor Ives Gandra Martins. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o senador presidente, os eminentes senadores presentes, e num prazo de 480 segundos vou tentar expor alguns pontos que me parecem fundamentais. O primeiro deles é que a Constituição brasileira, em 88, a Constituinte, durante 20 meses, procurou fazer o equilíbrio e a harmonia dos poderes. Nós vimos de um regime de exceção, onde o poder executivo era o superpoder, por decretos-leis governava, sem que o Congresso pudesse contestar, ou se tivesse que não aprovar, teria que não aprovar por inteiro, não podia apresentar emendas. Então havia um superpoder. Isso foi discutido amplamente. No artigo 1º da Constituição, teve-se a preocupação de dizer que todo o poder emanaria do povo, o legislativo e o executivo, e no segundo, que os poderes deviam ser harmônicos, independentes, para sairmos daquele sistema de um poder predominante e dois poderes acólitos, vicário e secundário. E dentro desta linha é que no título 4 da Constituição nós tivemos exaustivamente colocadas todas as competências e atribuições dos três poderes, 44 e 69, do legislativo, o primeiro poder, porque aí está a situação e oposição, o maior dos poderes, porque lá está a situação e oposição, em segundo, 71 a 91, 76 a 91, poder executivo, onde está a situação, e, por fim, o poder judiciário, que não representa o povo, representa a lei que não faz, e esta lei é sempre feita ou pelo legislativo, ou excepcionalmente pelo executivo, cabendo sempre a revisão final por ato do legislativo. Essa foi a intenção dos constituintes. Nas conversas que eu tinha com Bernardo Cabral, nas audiências públicas que participei, com o deputado Ulisses Guimarães, ainda falava com o senador Bernardo Cabral, que foi relator da Constituição há 2 domingos atrás, e ele dizia que estava inteiramente de acordo com a nossa posição, com aquela do senador Eduardo Girão. Não poderia haver predominância de um poder sobre o outro. Cada poder teria que responder rigorosamente pelas suas competências e atribuições exaustivamente colocadas pelos constituintes. O que nós estamos vendo é uma corrente jurídica que não foi encantada pela Constituinte, que não foi encantada na Constituição, que é da chamada consequencialismo jurídico, neoconstitucionalismo ou jurisprudência constitucional, que poderia o Poder Judiciário, com flexibilidade máxima na sua interpretação, atuar nos vácuos legislativos ou corrigir os rumos do Executivo quando o povo pedisse, e nem o Congresso, nem o Executivo atuasse. A consequência jurídica é que valeria, o que vale dizer, em outras palavras, os fins justificariam os meios. Poderia até o Constituinte ter adotado essa corrente. Há países que discutem essa matéria, mas a Constituição brasileira foi escrita com um outro perfil, o perfil do constitucionalismo clássico, da harmonia e independência dos poderes, cada poder não podendo invadir a competência dos outros. Tanto é verdade que nós tivemos uma definição clara que, mesmo nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, o judiciário não poderia legislar no lugar do legislativo. Teria, pelo artigo 103, parágrafo 2º, a obrigação de, uma vez declarada a inconstitucionalidade. Eu gostaria de dizer o seguinte, como os constituintes de 88, eles claramente definiram que cada poder teria sua competência exaustivamente colocada na Constituição, nós não poderíamos ter jamais a invasão de competências de um poder em relação ao outro. E colocou mecanismos. No 103, parágrafo 2º, nas ações de inconstitucionalidade por omissão, obrigou o Poder Judiciário, quando definisse a inconstitucionalidade por omissão do Congresso, que deveria fazer uma lei por determinação constitucional e não fez, que comunicasse ao Congresso que estava numa omissão inconstitucional, mas não poderia fazer a lei.
Eu mesmo sugeri a Bernardo, ao Sidney Sanches, que era o ministro que representava o Supremo nas discussões na Constituinte, que se adotasse um prazo. E o Sidney disse, não é possível, o Bernardo também concordou, o de Porto, no jantar que fizemos, e que não valeria a pena, porque se em 6 meses, que era o prazo que eu tinha sugerido, não se adotasse o sistema, nós teríamos que prender 503 deputados à época e 181 senadores se não cumprisse por desacato à ordem judicial. E Sidney Sanches disse claramente que isso não seria possível, de tal maneira que preferiria que, declarada omissão inconstitucional do Congresso, o Supremo só poderia pedir ao Congresso que fizesse a lei, sem dar prazo nenhum. E, por outro lado, no 49, inciso 11, mandou o Poder Legislativo zelar pela sua competência normativa perante os outros 2 poderes. O que nós tivemos é que, de rigor, se o legislador colocou, caberia ao Legislativo zelar, não seria o Supremo que teria que zelar pela competência do Legislativo quando o próprio Supremo invadisse a competência do Legislativo. Então, freios e contrapesos foram colocados na Constituição para que nós tivéssemos na harmonia e independência dos poderes. Poder Judiciário não poderia invadir. Poder Legislativo teria a sua competência definida como o poder mais representativo do povo. E o Poder Executivo também. Nós temos tido invasões de competência. Por exemplo, sem nenhum preconceito aos homossexuais, cada um deles pode ter a opção que quiser, todos nós temos que respeitar essa liberdade. Nós não poderíamos nunca criar uma hipótese que o Constituinte não quis criar. A Corte Constitucional da França, quando foi discutido, o Conselho Constitucional da França, o Tribunal Constitucional, disse, olha, essa não é matéria nossa, é matéria do Legislativo. E o Legislativo aprovou o casamento entre homossexuais. No Brasil, o Supremo fez aquilo que o Constituinte não quis. Os debates constitucionais queria que seja entre homem e mulher. Poderia mudar, mas teria que ser mudado pelo Congresso Nacional. Prisão do deputado Daniel. Não estou de acordo em nada que disse o deputado, mas não poderia ser preso. Foi discutido no Congresso por que teria que ser inviolabilidade por quaisquer manifestações ou palavras. Discutiu-se, inclusive, foi o deputado Zé Roberto Batoque, o deputado federal, que falou com a Biac, eu também deputado na época, que não poderia ser só no exercício das suas funções. Teria que ser imunidade ampla, porque um deputado representa dezenas de milhares de eleitores e se transpôs a Lei de Segurança Nacional, lei infraconstitucional, acima da Constituição. Então, nós temos tido invasões claríssimas, o que representa, de rigor, que apesar da admiração que tenho pelos ministros, tenho livros escritos com 7 deles, e sou companheiro de academias dos outros, a verdade é que nós temos tido uma invasão de competência, e essa invasão de competência do Poder Judiciário, baseado nesta corrente que o Constituinte não assumiu, que o Constituinte não aceitou, que o Constituinte queria a separação clássica de poderes, para que houvesse harmonia e independência de poderes, nós estamos vivendo um momento em que o Poder Judiciário se transformou no superpoder da República, tendo o direito de corrigir os rumos do Executivo, como dizia o meu querido amigo Luiz Roberto Barroso, ou legislar nas vácuos do Legislativo, sem perceber o silêncio eloquente que muitas vezes o Legislativo faz, porque eles que representam o povo. Ouvia de um debate que tive recentemente, aliás, de 2 semanas atrás, com o ministro Gilmar Mendes, estou terminando, senhor presidente, a minha manifestação, e ele dizia, se o Legislativo não age, e nós temos que dar uma resposta ao povo que vem até nós temos que tomar determinadas posições. E eu entendo que quando o Legislativo não age, é porque os representantes do povo sentem que o povo não quer que seja adotada aquela legislação naquele momento. Por essa razão, com toda admiração e idoneidade, tenho livros escritos com 7 desses ministros, todos eles muito bons juristas, a corrente que eles adotam
Poderia ter sido adotada pelo Constituinte, mas não foi. Nós estamos no constitucionalismo clássico de harmonia e separação de poderes. E nenhum poder tem competência de invadir a competência de atribuições do outro. Curtam, comente e compartilhem. Ajudem esse pequeno canal patriota a crescer.